Será que ainda é possível o Banco do Brasil chegar aos R$ 20? Ele continua caindo, a tendência de queda continua. Mas será que a gente pode ver Banco do Brasil ainda em 2025 cotado a R$ 20 ou até abaixo disso? Eu vou te trazer aqui a fundamentação prática, com base em números, do que pode acontecer com as ações de Banco do Brasil ainda em 2025. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Vamos falar do bebê da massa, que parece estar passando por uma tempestade perfeita. Recomendações neutras, recomendações até de venda para todos os lados, rebaixamentos de preços-alvos que ultrapassavam R$ 40 para atuais R$ 25, R$ 30. Mas e aí? O que ainda pode acontecer com o Banco do Brasil? É evidente que a pretensão de cravar um preço exato, seja o preço justo, seja o preço que o mercado pode fazer com que a ação caia, é uma pretensão ingênua. Agora, uma aproximação, isso é possível e provável desde que a gente se utilize dos números, da análise fundamentalista e da estatística. E aqui está o gráfico de preços do Banco do Brasil. Nesse momento, a 23,28. No ano, as ações caem 2,68. Isso, para quem está começando na bolsa, poderia parecer que nem é tanto, e de fato não é tanto. Acontece que o Banco do Brasil estava subindo no ano, alcançando quase os R$ 30 após o último resultado trimestral, que surpreendeu negativamente o mercado como um todo, investidores individuais e analistas. As ações estão acumulando uma queda de 21,51% até a data de gravação deste vídeo. Perfeito. E aí você poderia me perguntar: as ações podem cair ainda mais? Obviamente que sim, mas a gente precisa analisar com dados até onde isso pode parar. Por que a gente deve buscar essa aproximação? Para fazer aportes mais estratégicos. Quanto mais barato a gente consegue pagar no curto prazo por uma ação, especialmente uma ação previdenciária, que paga altos dividendos, como é o caso do Banco do Brasil, melhor a nossa rentabilidade lá no longo prazo, o nosso dividend yield. Por isso que a gente busca fazer esse trabalho. É obrigatório você fazer isso? Não. A longuíssimo prazo, você vai conseguir ganhar dinheiro com boas ações pagadoras de dividendos. No curto, você busca aportar nos melhores momentos a fim de melhorar a sua rentabilidade. É esse esforço que a gente faz e que eu estou te ajudando aqui nesse vídeo. Um primeiro ponto importante que eu preciso destacar é: esse dividend yield de 13% não vai se replicar nesse ano. Então esqueça o dado de tela. Esse aqui é o dividend yield que considera dividendos pagos no ano passado. Para o corrente ano, o dividend yield tende a ser inferior. Mas o que importa é o longo prazo. E no longo prazo, o Banco do Brasil entregou um crescimento muito bom dos seus dividendos. Porque veja, de nada adianta a gente ter dividendos altos no curto prazo se a empresa é incapaz de fazer com que esses dividendos cresçam no longo prazo. Afinal, dividendo que não cresce não bate a inflação. E aí não nos interessa. E aqui está um histórico do dividendo pago em cada ano por Banco do Brasil até 2024, já que 2025 ainda está em curso. Saímos de 53 centavos por ação em 2007 para 3,24 em 2024. E aí, qual foi o crescimento anual composto desse dividendo? Se nós saímos de 53 centavos para 3,24, tivemos um acumulado de 511% no período. Isso representou um crescimento anual composto, medido pelo Kager, de 11,4%. Algo próximo disso, 11%. Isso é muito ou pouco? É muito. É só você pensar comigo. Se o dividendo do Banco do Brasil cresceu 11% ao ano e a inflação no período foi inferior a essa taxa, e foi de fato, então pelo menos meu dividendo compensou a taxa de inflação, tá beleza. E note que, mesmo que em determinados anos os dividendos de Banco do Brasil tenham sido baixos, ele nunca falhou em pagar. E por quê? Por que ele nunca falhou em pagar? Porque a União, que é o acionista controlador do Banco do Brasil, tem interesse no recebimento de renda. O Estado brasileiro é deficitário, então os dividendos de uma empresa lucrativa, como é o caso do Banco do Brasil, fazem diferença nas contas públicas. E essa foi a escadinha dos dividendos desde 2007
pagos por Banco do Brasil. E veja a tempestade perfeita se formando com essas notícias. Banco do Brasil perde espaço na carteira de dividendos do Santander. Diante da queda anual de 21% do lucro líquido e a suspensão do guidance, o que é isso? O próprio Banco do Brasil suspendeu a sua estimativa de resultado futuro para o ano de 2025. Por isso, ele soltou esse fato relevante, colocando a projeção de lucro líquido ajustado em revisão, já que não há como você supor que o banco lucrando em torno de 7 a 8 bilhões no máximo por trimestre, ele poderia chegar ao mínimo de 37 bilhões. Hoje, a projeção mais otimista chega a 32 bilhões. Então note que o cenário é tão imprevisível que até mesmo a gestão do Banco do Brasil foi incapaz de dar uma estimativa adequada do seu resultado futuro. E essa estimativa vinha sendo relativamente precisa nos anos anteriores. Então, de fato, o ano de 2025 foi uma surpresa e tanto. E até então, o Banco do Brasil não soltou mais nenhum fato relevante trazendo uma nova estimativa. Isso deve acontecer na publicação dos resultados do segundo trimestre, que serão apresentados no dia 13 de agosto de 2025. Então você já precisa o quê? Estar inscrito nesse canal e tocar o sininho para não perder nenhum vídeo. Continuando aqui a respeito do Santander. As ações do Banco do Brasil podem ficar sob pressão no curto e médio prazo, especialmente diante de revisões baixistas de lucro e dividendo pelo consenso. Note que o corte do preço-alvo foi substancial, saiu de R$ 45 para R$ 26, um mega corte. Não só o Santander está pessimista com o Banco do Brasil, a XP também segue por esse viés, cortando o preço-alvo de 41 para 32, e os motivos são aqueles que o mercado já sabe: margem financeira líquida apertada, custo do crédito aumentando, incertezas, inadimplência, tudo isso que está impactando o Banco do Brasil, principalmente a inadimplência no agronegócio. Desde 2024, as recuperações judiciais no agronegócio têm aumentado fortemente, dobraram em 2024, batendo recorde, segundo dados do Serasa. E o Banco do Brasil vem até mesmo em teleconferências traçando críticas em relação a essa indústria da recuperação judicial no Brasil. Os advogados estão ganhando dinheiro com isso, mas os bancos, especialmente o Banco do Brasil, que tem a maior carteira de crédito exposta ao agronegócio, vem sofrendo com isso. Sendo assim, como o mercado não sabe até onde vai o aumento dessa inadimplência, ele permanece pessimista. E veja que, com a Selic a 14,75, o banco não ganha mais dinheiro. Na verdade, ele perde. Por quê? Porque o nível de juros está tão alto, mas tão alto, que o passivo do banco, que é o quanto que ele paga para captar dinheiro, ficou tão caro que os empréstimos e financiamentos que já têm uma taxa anterior pré-fixada não estão conseguindo compensar todo esse aumento do passivo do banco. E aí o spread fica apertado. Então veja que quanto mais a taxa de juro brasileira cresce, mais os bancos têm uma margem apertada, além da inadimplência, que é o pior dos mundos. E ainda temos o BTG, cujo preço-alvo foi para R$ 30, e aqui alguns pontos interessantes trazidos nesse relatório do BTG Pactual. Primeiro, a teleconferência falhou em abordar todas as preocupações levantadas por investidores e analistas. Por quê? Está imprevisível até mesmo para a gestão do banco. Sendo assim, o nosso macro está bem sensível, impactando as empresas. Já vivemos uma crise, estamos numa crise. Veja que o CFO do Banco do Brasil vem criticando publicamente a indústria da recuperação judicial, fazendo supor que há má fé aí, que alguns produtores rurais até possuem capacidade de pagamento, mas preferem suspender esses pagamentos com o Instituto da Recuperação Judicial, que se tornou muito popular num cenário de crise e de juros bastante elevados. O juiz, com juro desse tamanho, fica até difícil de negar uma recuperação judicial. O BTG ainda destaca que a inadimplência pode não ter atingido o pico, mas isso estaria próximo. Por isso, o BTG entende que o lucro do segundo trimestre deve ser ainda mais baixo, da ordem de 6,5 bilhões, para depois se estabilizar em 7,8 bilhões, totalizando 29,4 no ano, com um ROI próximo de 15,6%, não o ROI de 17% que foi assinalado pelo Banco do Brasil. O payout, a princípio, ficaria em 40%, mas há um risco disso não se concretizar na prática, caindo para 30%. É por isso que, adotando-se o preço-teto do Basel, você teria um preço-teto bem mais baixo. E eu deixo o meu preço-teto, segundo o Basel, lá na área de membros da comunidade Formação Mirai Investing e para os membros Carteira Mirai. Para conhecer
a nossa comunidade, o link está aqui embaixo na descrição. Se o payout ficar em 40%, com o Banco do Brasil a 26%, teria um yield de 7,4%. Nos preços atuais, ficaria acima de 8%, o que é um dividend yield já atrativo. E aí, o BTG, por mais que tenha um preço-alvo de 30, prefere aguardar um melhor momento para aportes. Até porque as casas de análise são remuneradas por performance. Elas perdem assinantes, no caso, os bancos de investimento perdem clientes, então elas precisam tentar acertar o market time, o melhor momento de mercado. Só que isso é extremamente difícil e elas falham bastante nesse sentido. Por isso, havendo uma margem de segurança boa, a gente já aporta, porque acertar o fundo do poço geralmente é por sorte. E eu volto a destacar aqui, Banco do Brasil está barato nesses preços. Ele está barato. No último vídeo, a gente fez um fluxo de caixa descontado com o Banco do Brasil e verificamos que, na pior das hipóteses, Banco do Brasil teria um preço justo de R$30. E aí eu destaquei, qual é a margem de segurança que você quer com o Banco do Brasil? Sem pensar em dividendos, só pensando no fluxo de caixa para o acionista, que é o lucro líquido. Sendo que o índice preço sobre lucro projetado para 2025 deve ficar em 5,5 vezes, o que constitui um múltiplo baixo para Banco do Brasil, mas não tão baixo assim também. E aí que a gente chega na grande questão desse vídeo. Luan, até onde Banco do Brasil poderia se aproximar? Até onde ele poderia ir? Com números, sem ficar aqui fazendo suposições puramente realísticas. E aí, a gente consegue ter uma noção. Aqui no Investidor 10, você consegue trocar cotação ajustada por cotação padrão. E veja o que aconteceu nos últimos 5 anos com as ações do Banco do Brasil. Você vai notar que houve uma grande disparada, principalmente a partir de 2022, onde as ações beiraram R$17. Só que detalhe, teve desdobramento. Por isso, as ações aqui, a 17, estavam lá nos 34, 35. Um pouco antes disso, a 16 estavam em 32, 33 reais. Quem lembra disso? Vamos adotar a noção de que o Banco do Brasil poderia chegar a esse pico de 2022, a R$22, o que equivaleria a R$44. Esse seria o pico. Qual foi o lucro líquido reportado pelo Banco do Brasil em 2022? A gente clica aqui em contábil, valores detalhados, lucro líquido 2022, 29,8 bilhões de reais. Um salto substancial em relação a 2021. E note que esse aqui é um lucro muito próximo hoje do lucro de consenso atual do mercado financeiro, 29, a XP é mais pessimista com 28 bilhões. Mas veja que, se o mercado for minimamente eficiente, e a gente sabe que no médio e no longo prazo a cotação segue a trajetória do lucro, então se Banco do Brasil em 2022 chegou a valer 22, com 29,8 bilhões, ele também poderia chegar a valer em 2025, R$22. Claro, porque a projeção de lucro é essa. É evidente que o cenário macroeconômico de 2022 não é o mesmo, então tudo isso deve ser colocado na conta. Mas, excluídas as variáveis macroeconômicas, não me surpreenderia ver Banco do Brasil a 22. Ou até mesmo mais aqui embaixo, a 16, 17, o que haveria uma super assimetria. Então, entre 22 a 17, eu sei que é um espaço grande, mas é isso que aconteceu no ano de 2022, com um lucro líquido muito próximo do lucro líquido atual, projetado para 2025 em Banco do Brasil. Esse seria o espaço ideal para aportes em Banco do Brasil hoje. Cotação segue o lucro. Portanto, os aportes devem seguir essa trajetória também. Por isso, o ideal, mesmo que Banco do Brasil esteja barato hoje pensando a longo prazo, seria você buscar aportes maiores, não é recomendação, nessa região, pelo menos abaixo dos R$23. Já que, se o mercado, como eu disse, for minimamente eficiente, Banco do Brasil deveria valer pelo menos R$22, tendo um lucro líquido abaixo de 30 bilhões. Agora, se Banco do Brasil reportar um lucro líquido de 32 com a recuperação do agro, como se espera, você vai ter comprado um excelente preço, porque daí você vai estar comprando muito barato, muito mesmo. Isso é estratégico. Por isso eu diria que sim, Banco do Brasil pode cair ainda mais. Não por simples achismo, mas com base em números. No histórico de resultados do Banco do Brasil e de como o mercado precificou esse histórico. Sendo que eu tenho o Banco do Brasil na carteira, não é mais a maior posição. Eu fiz algumas realizações estratégicas, trouxe isso para os membros e essa carteira fica disponível
para membros da comunidade FMI. De novo, o link aqui embaixo. E mais um recado: o mês de maio passou e talvez você tenha perdido o prazo para a declaração do imposto de renda. E se você tem ações do Banco do Brasil, outras empresas, você precisa fazer essa declaração. É inevitável, sob pena de você tomar multa, ter problema com a Receita Federal no seu CPF, mas você pode retificar o quanto antes de ter todos esses problemas e de maneira segura e rápida. E a solução para isso é o aplicativo da Grana Capital, que é indicado pela B3, portanto, tem a segurança do selo B3, que é parceira do Grana, e com Grana você faz a retificação, a entrega em atraso muito rapidamente, em menos de 5 minutos, por meio do modelo de declaração automática, que basicamente funciona da seguinte forma: o Grana permite que você, com o seu celular, após fazer a importação do arquivo da Receita Federal, você vai lá e faz a declaração rapidamente. É coisa rápida, pode ser até abaixo de 5 minutos. Já trouxe vídeo aqui no canal. Além de tudo, se você tem DARFs atrasadas a pagar, o Grana puxa tudo para você. E não só de ações, como opções também. E opções estão fora daquele aplicativo Revar da Receita Federal. Portanto, com Grana, você vai resolver de uma vez por todas o problema do imposto de renda para investidores. No aplicativo você tem a declaração automática em menos de 5 minutos, mesmo em atraso para fins de retificação, e também o cálculo do imposto abrangendo ações, opções, mercado a termo, tudo. Portanto, baixe o Grana, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, mas para acessar todo esse ferramental, você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos. E o melhor, com o cupom Mirai, que vai te dar 25% de desconto por tempo limitado. Então aproveite, link aqui embaixo. Recado dado, vamos aos últimos comentários do YouTube. Tenho Kepler e sigo comprando mais com as quedas. Falei sobre isso no último vídeo. Gosto da Brasil Agro, mas se investir no Banco do Brasil, não está investindo no agronegócio, de forma indireta você está sim. Luan, a SLC aumentou em 70% seu patrimônio em 5 anos. Porém, a dívida líquida aumentou 6 vezes em 5 anos. E, consequentemente, a margem líquida vem caindo drasticamente. Se as commodities não dobrarem de valor em 2 anos, os riscos são gigantes. Olha, os riscos no agro são relativamente altos, mas a nossa economia é baseada nisso. Mas sim, é um fator de risco que você deve ponderar na sua análise. Empresa endividada com essa taxa de juros, você tem que segurar. Não entendi. E por que o desgoverno bate no agro? É porque isso é bonitinho, isso pega bem com as pessoas mais pobres, apesar de muitos pobres dependerem do agro. É que pega bem. Parece que você só está atacando os ricos do agronegócio. Então pega muito bem. Mas e você? Qual o preço ideal de aportes para Banco do Brasil e até onde você acha que ele pode chegar? E sobre o cálculo do preço justo em Banco do Brasil, eu fiz um vídeo dedicado a isso. Vou deixar aqui para você, caso você queira conferir.